Povo amigo de Coração Maria, Bahia, Brasil. Hoje, 9 de setembro de 2019, vamos bater um papo com o nosso conterrâneo, com o nosso amigo, o senhor Zé Nery de Almeida. Por favor, fique à vontade. Nos fala um pouco da sua história, da sua infância e sua naturalidade. Inicialmente, eu quero louvar, agradecer a Deus e a esta equipe maravilhosa que está tentando resgatar a memória, a história de uma grande cidade, de um grande município chamado Coração de Maria. Eu sou filho de Coração de Maria com muito orgulho. Nasci na fazenda Zabelê, Coração de Maria, no dia 1º de outubro de 1956. Lá, naquele espaço, naquela fazenda, eu vivi muito bem a minha primeira infância. Meu pai, Zacarias Bispo de Almeida e Maria Nery de Almeida, pensando num futuro melhor para mim e para os outros irmãos, resolveu nos levar à Conceição de Jacuípe para estudarmos. Lá residimos por cerca de 3 anos, mais ou menos. Em seguida, nossos pais voltaram para Coração de Maria. Lá eles construíram uma casa, lá na Chácara Santo Antônio, onde nós residimos até hoje. Lá eu passei também a minha infância. Eu sou irmão, tenho 9 irmãos: Minervino, Herádia, Nilo, Maria Nery, Leite, Serra, Flávio, Gonçalo, Mane, que é Raimunda, Sueli, Antônia Celeste, que é Cissa, e eu, Padre Nery, Monsenhor Nery, como queiram me chamar, como me conhecem. Na minha infância foi muito feliz, Sempre gostei de fazer amigos, sempre tive uma maneira muito fácil de me relacionar com os amigos da escola e ali mesmo da própria convivência social. Trago e registro com muito respeito, com muito carinho, alguns amigos, como Gervásio Salles Borges, conhecido como Vazinho, José Arnaldo, como Ném, do famoso Batega, Jorge, conhecido como Jorge Aió, Raimundo, como chamado de Mundinho, Ned, Laércio, hoje um policial civil aposentado, e assim sucessivamente. Dr. Jair Campos, um médico bem-sucedido, Jarinho, filho de seu Jaime Piaba, como era conhecido, e Dr. Jair Campos, um grande médico na linha na área da urologia, e tantos outros amigos, Coronel Ivanildo, amigo de infância, colega de escola, doutora Lenise, doutora Rita, Rita, esposa de Coronel Ivanildo, e tantos outros amigos, a saudosa Neuza, irmã, esqueci o nome do nosso amigo Nelson, irmã de Nelson, de seu Valdomiro, e assim por diante. Amigos do peito, amigo do coração, aliás, amigo é para a gente guardar dentro do peito. Eu sempre gostei de estudar, Lembro que minha mãe me matriculou na escola da professora Otília,
Me lembro como hoje essa sua escolinha ficava ali na rua Santo Antônio, mais ou menos vizinha à casa de Dona Dilás, a mamãe, né, de Shelley, de Udi, né, policial civil, muito amiga, de Nicinho, né, Nicinho. Então era ali que era a escolinha da professora Otília. Ali eu fiz, né, ali eu fui alfabetizado. Muito paciente, muito amorosa, né? Depois dali, minha mãe me matriculou lá no colégio Dom Pedro II, e foi ali que o nosso rol de amizade, né? Muitos alunos, muitos colegas. Após cada intervalo de cada aula, era o momento da recreação. E ali com aqueles colegas que eu já citei anteriormente, nós interagíamos. Me lembro dos jogos, bola de gude, me lembro dos triângulos, lembro dos brinquedos de artista, me recordo também do Guerrô, 1, 2, 3, Guerrô. Enfim, era uma brincadeira assim, muito bacana, muito sadia. Agora, era tão difícil depois que nós saímos, né, das peladas, das brincadeiras, dos jogos, Rua do Cruzeiro contra a Rua do Cemitério contra, né, ali aquela lá onde eu morava mais ou menos, que hoje, se não falei a memória, é a Avenida José Olino. Então realmente era um momento muito feliz, muito bacana. Agora imagine, depois daquela pelada, aquela brincadeira, aquele futebol, a gente voltar para a sala e continuar os estudos, mas voltávamos suados, transpirando muito, mas era um momento assim, muito bacana, né? Tá, senhor Nery, escuta um pouquinho da sua experiência como no futebol. Eu tinha assim um certo dote, um certo dom para, né, futebol, né? E gostava. E a minha posição, né, de preferência era justamente na área, né, no gol, como nós costumamos dizer. E eu me recordo que, por ter uma certa habilidade lá no gol, na área, eu fui apelidado de Alex. Por que Alex? Aliás, esse apelido foi José Arnaldo, né? Nem, com Gervásio Salles Borges faziam, e mais um outro assim que eu não me recordo. Eles diziam que o meu comportamento, né, como atleta, como goleiro, assemelhava-se a esse goleiro do Fluminense chamado Alex. Por isso, me apelidaram de Alex. E até hoje, quando nós nos encontramos, eles fazem, né, alusão a este famoso jogador do Fluminense de Feira de Santana. E então eu fui crescendo, sim, fui para o ginásio. Lá tínhamos oportunidade, sim, do futebol de salão, hoje futsal. E nesse período chega uma pessoa muito assim capaz, um senhor chamado Tenente Valmir Alcântara dos Santos, homem militar muito firme nas suas convicções como militares, homem muito corajoso, né, que depois veio falecer, né, de uma maneira assim, né, muito triste, e uma grande perda para a briosa polícia militar do estado da Bahia. Mas não vamos entrar em detalhes. Então ele realmente, além de militar, foi diretor, foi delegado de polícia do Coração de Maria, foi diretor do Colégio Municipal Manuel Novaes, e o homem que tinha assim muito, um famoso desportista, deu muito apoio ao esporte Coração de Maria em várias modalidades. Ele também descobriu que eu tinha assim, né, essa facilidade, e ele organizou muito essa parte esportiva do colégio, e de modo que eu fui realmente ser goleiro do ginásio, né, do Colégio Municipal Manuel Novaes. Mas além de mim tinha Genário, irmão hoje do senador
coronel. Tinha mais 2 goleiros que no momento eu esqueço o nome, e tinha a mim. Não sei se o meu ilustre, né, entrevistador lembra do nome desses goleiros. Vado? Sim, Vado, perfeito, Vado. Tinha Josias também, se me falha a memória. Tínhamos uns 3 ou 4, né? Mas tinha uma certa preferência por Genaro e por mim. Eu também gostava, né? Fui assim, tive sucesso. E os colegas têm essa lembrança de mim, como coroinha do Monsenhor Dalto, como Alex, né, jogador, como goleiro do Colégio Municipal Manuel Novaes. Olha, as pessoas falam que Costa Maria teve assim, diversos jogadores bons, mas o senhor também concorda que o Nenga de Massu era um dos melhores? Ah, sim, perfeito. Nenga, professor Nenga de Massu, como era conhecido, além de ser um grande jogador, um brilhante jogador, ele também foi meu professor de inglês, né? Foi meu professor de física, se não me falha, ou foi de geografia, não tenho uma forte lembrança, mas sei que foi meu professor de inglês e graças a ele eu hoje gosto de inglês, falo um pouquinho das minhas viagens internacionais, né? Eu não passei fome graças justamente, né, a esse professor que eu tive. Mas realmente, além dele, o Chicão, Nelson de Valdomiro, Raimundo, né, de seu Nunu, Nédio de Nunu, de Eloy, né, de Maria Pretinha, Aloísio de Maria Pretinha, Gilson, como ele era carinhosamente chamado por nós, Tisson Charles, camisa 10, né, da seleção cormariense, Gervásio Salles Borges, não sei se ainda continua jogando uma bolinha, pelo menos continua, mas continua, né, José Arnaldo Nene Badega, como era conhecido, Jorge Aió, o próprio Jarinho, que ainda muito novo, mas jogava muito bem, Zé Paulo, irmão de Turiba, que jogava muito bem. Então foi uma safra muito boa, uma geração assim muito boa. Mas algumas pessoas dizem assim, mas por que você não foi adiante com o futebol? Porque eu era coroinha de Monsenhor Dalto, né? E exercia até assim, graças ao espírito de confiança do Monsenhor Dalto, eu era o chefe dos coroinhas, eu tomava conta da igreja, a chave da igreja era confiada por Monsenhor Dalto, né, o Padre Dalto na ocasião por mim. Então, e isso foi aumentando esse espírito, despertando esse espírito em mim de ser padre, de ser religioso. Então ficava um pouco difícil eu conciliar, né, a vida do futebol, os treinos, com a vida da igreja. Mas por esta razão talvez eu não fui, né, adiante. E ainda muito jovem, depois que eu concluí os meus estudos no Colégio Municipal Manuel Novaes, eu fui para o Rio de Janeiro, para o seminário, porque eu queria ser padre. E isso realmente, né, despertava em mim esse sonho, e até hoje eu não me arrependo. Talvez por esta razão eu não continuei como, né, dando mais ênfase ao futebol. Mas eu não me arrependo até hoje, graças a Deus. Tá, aí o senhor falou que foi estudar na segunda etapa lá no Rio de Janeiro? Perfeito. Então, como eu queria ser padre, eu queria ser sacerdote, e no Rio de Janeiro tinha um seminário, no Seminário São José, na Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro. Monsenhor Dalto, com Dom Silvério, que era bispo na ocasião, acharam por bem que eu fosse fazer os meus estudos, né, lá no seminário. Por esta razão, eu fui para o seminário, lá eu terminei o 2º grau, e lá eu prestei exame vestibular para filosofia, e depois da filosofia eu concluí o meu curso de teologia, e ao terminar os meus estudos eu retornei à minha terra natal, onde fui ordenado por Dom Eliseu Simões Mendes, né, bispo filho de coração de Maria, um dos filhos ilustres. Claro que ele me ordenou com a aquiescência de Dom Silvério, que era o bispo, né, da Arquidiocese de Feira de Santana. E ao ser ordenado, ainda muito jovem,
eu continuei Coração de Maria com a provisão, padre de Santa Bárbara, minha primeira paróquia, mas coadjuvando Monsenhor Dalton em Coração de Maria e Pedrão. Mas por que eu fiquei nessas 3 paróquias? Primeiro porque, por razões pastorais, aquela paróquia Santa Bárbara carecia de muita estrutura. Por exemplo, a casa paroquial, que não existia. Um telefone para facilitar a comunicação, não existia. Um carro para servir ao sacerdote na assistência às comunidades, não existia. Por esta razão eu fiquei lá, e cá como diz, o dito popular. Ao conseguir, graças a Deus, com a comunidade, criar uma estrutura, uma infraestrutura na paróquia, então eu passei a residir definitivamente lá em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara eu fui pároco 9 anos. De lá, aliás, é comum em nossa arquidiocese, depois de um período de vida pastoral, o sacerdote ele é transferido para uma paróquia conforme o bispo e o seu conselho determinarem. De Santa Bárbara eu fui transferido para Capela do Alto Alegre, Nova Fátima e Gavião. A sede da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Gavião. Lá eu permaneci 3 anos servindo aquela paróquia. Após 3 anos, Dom Itamar assume a arquidiocese de Feira de Santana e achou por bem me transferir daquela paróquia para a paróquia de Senhor dos Passos, como também aconteceu com o Monsenhor Francisco João Dalton. Depois de 33 anos, mais ou menos, servindo a paróquia de Coração de Maria, foi transferido para a paróquia de Senhor dos Passos. Na paróquia de Senhor dos Passos, eu e Monsenhor Dalton permanecemos 6 anos. Monsenhor Dalton foi reconduzido, foi transferido para a paróquia de Coração de Maria e eu fui nomeado pároco da paróquia de Santo Estevão, substituindo um padre que lá foi pároco durante 42 anos. A paróquia estava assim sofrendo, pastoralmente falando, e graças a Deus, a minha habilidade pastoral, nós conseguimos equilibrar, transformar a paróquia, e graças a Deus, aquela paróquia superou aquelas dificuldades existentes. Depois eu fui transferido, depois de 8 anos de vida e missão lá na paróquia de São Estevão, eu fui transferido para a paróquia aqui em Feira de Santana, a Catedral Metropolitana de Feira de Santana, a Igreja Matriz, como popularmente ela é conhecida. Lá eu fui pároco durante 6 anos e convém lembrar que, além de ser pároco da paróquia da Catedral Metropolitana de Santana, eu já vinha acumulando a função de vigário-geral da arquidiocese, já há 8 anos. Sim. Chegando aqui em Feira de Santana, o arcebispo resolveu nomear-me o ecônomo da arquidiocese. Então, além de pároco da catedral, além de vigário-geral, mas uma função muito, digamos assim, trabalhosa e delicada. Ser, digamos assim, administrador do patrimônio de toda a arquidiocese, ser o ecônomo de toda a arquidiocese, imagine. Pois bem, depois destes serviços prestados por motivo de saúde, eu tive que dar um stop, tive que parar um pouquinho para cuidar um pouco da saúde. E neste ínterim, eu contei com a compreensão de Dom Itamar e do nosso arcebispo Dom Zanoni, quando eu achei por bem colocar à disposição deles estas 2 funções tão trabalhosas. A função de ser pároco da Catedral de Senhora Santana e, ao mesmo tempo, ser o ecônomo da arquidiocese e também vigário-geral, que é um trabalho que requer muita doação, muita atenção, porque o vigário-geral, como costuma brincar Dom Itamar Lian,
é o vice-bispo da arquidiocese. Sim. O governo da arquidiocese está muito nas mãos do vigário-geral e também, né, do arcebispo. Mas como eu contei com a compreensão deles, eles acharam conveniente e aceitaram o governo patrimonial da arquidiocese, confiou ao outro ecônomo, que hoje é o padre Hipólito, né, conterrâneo, filho de coração de Maria, que é também reitor, né, da nossa faculdade católica. E quanto ao novo pároco da catedral, o senhor arcebispo Dom Zanoni nomeou o padre Ari, né, Arivaldo Aragão, que hoje é o atual pároco. Mas o senhor arcebispo Dom Zanoni preferiu que continuasse, né, como vigário-geral, diminuindo, porém, um pouco a carga, né, de atividades. E como vigário, portanto, geral, eu estou até hoje, estou já caminhando para 17 anos como vigário-geral desta arquidiocese. Depois o arcebispo, pela sua bondade, pediu que eu escolhesse uma paróquia na arquidiocese para que continuasse a minha missão sacerdotal e que não as exigisse tanto como outra paróquia. Então, como eu conheço a arquidiocese de Feira de Santana, como eu conheço a palma das minhas mãos, afinal de contas, toda a minha vida é realmente inserida no contexto desta arquidiocese. Então eu sugeri ao arcebispo que fosse uma paróquia geograficamente pequena, é uma comunidade que não tem muitas comunidades, mas tem bastante trabalho de reuniões, de encontros, etc. O paroquiato é sempre envolvente. Então eu sugeri que fosse Conceição do Jacuípe e prontamente ele disse: ótimo, tudo bom, você vai ser pároco de Conceição do Jacuípe até segundo, né, as necessidades da igreja. Então eu estou em Conceição do Jacuípe, esse é o terceiro ano que eu estou exercendo o meu paroquiato lá. Estrategicamente ou geograficamente é bacana, né? É tranquila, porque com 20 minutos eu me desloco de Conceição do Jacuípe e estou aqui sempre na Cúria Arquidiocesana para os meus expedientes como vigário-geral, segunda, quarta, ou quando há necessidade, quinta ou às sextas-feiras. Pois bem, então esta é a minha vida e a minha caminhada sacerdotal, mas quero dizer ao meu querido entrevistador, né, José Antônio, que além de exercer o meu paroquiato, além de ser padre nestas comunidades, nesta paróquia, eu sempre exerci algumas funções, né, algumas funções burocráticas na arquidiocese, como por exemplo, né, há muitos anos que eu sou o vigário-geral da arquidiocese. Durante 6 anos eu fui o pároco da Catedral de Santana e o ecônomo da arquidiocese de Feira de Santana. Uma responsabilidade, né, tamanha. Né? Além de exercer esses cargos burocráticos, né, também eu fui o diretor espiritual arquidiocesano do Encontro de Casais com Cristo. Além de ser diretor espiritual do Encontro de Casais com Cristo, eu fui diretor também espiritual do Cursilho de Cristandade, né? Fui diretor arquidiocesano, diretor espiritual do Cursilho Arquidiocesano de Cristandade. Além destas funções burocráticas, lembro que sou membro do Colégio dos Consultores. O que faz o Colégio dos Consultores? O Colégio dos Consultores são 5, 6 ou 7 sacerdotes, de acordo, né, o entendimento do arcebispo, com Dom Silvério Buquerque, éramos 5. Hoje, com o arcebispo Dom Zanoni, nós somos 6 padres, né, escolhido por ele, para exercermos essa função de Colégio dos Consultores. O que faz este conselho? O que faz o Colégio dos Consultores?
O Colégio dos Consultores, ele auxilia o bispo assim, em assuntos extremamente delicados. O Colégio dos Consultores auxilia também o Papa, auxilia o Núncio Apostólico. Como? De que jeito? De que maneira? Auxilia o Papa na eleição de determinados bispos para uma diocese ou para a indicação de um padre para uma diocese ou para a transferência até mesmo de um arcebispo para uma outra diocese. Essa, né, é a função, uma das funções dos padres que fazem parte do colégio dos consultores. Além disso, no caso de uma diocese ou uma arquidiocese tornar-se vacante, digamos, o bispo renunciou, o bispo faleceu, o bispo foi transferido para uma outra diocese ou arquidiocese, na vacância, então o colégio reúne-se, escolhe um desses padres, e aquele padre eleito, ele vai governar a diocese ou arquidiocese até então o Papa nomear um novo bispo. É tipo conclave interno? Mais ou menos isso, né? A palavra conclave, ela é dada para a eleição do Papa, né? Para a eleição do Papa. Aqui nós não, é mais ou menos assim, porque é para a escolha, né? Lá escolha-se do novo Papa. Na diocese é a escolha do futuro, ou melhor, daquele que vai governar a diocese naquele período de vacância, até o Núncio Apostólico indicar ao Santo Padre um novo bispo, o arcebispo, e o Papa então nomeá-lo, o Papa então confirmar. Essa é a missão do Colégio dos Consultores. Além desse Colégio dos Consultores, aliás, que eu já participo há 34 anos. 34 anos, veja bem que realmente, né, desde novo, desde recém-ordenado, a minha caminhada assim muito, né, assim comprometida e bonita da igreja. Além desse trabalho como pároco, como padre, né, eu exerço algumas funções burocráticas como membro do colégio, né, presbiteral. O que é o colégio presbiteral? O membro do presbitério, né, o conselho presbiteral, quero dizer, né, o conselho de presbítero, o conselho presbiteral. Esse conselho, nós somos, né, 7 ou 9 padres. Hoje Dom Zanoni ele ampliou para 9 sacerdotes, né? Então, há 34 anos eu faço parte desse conselho presbiteral. O que faz o conselho presbiteral? O bispo ele não governa a arquidiocese sozinho. O bispo ele não toma nenhuma decisão sozinho. Ele sempre goza da aquiescência do seu conselho. O conselho não é deliberativo, é consultivo. Então, antes de ele tomar qualquer decisão, ele consulta o seu conselho presbiteral. Por exemplo, qualquer decisão delicada que a arquidiocese necessita a ordenação de um padre, transferir um padre, resolver determinado assunto, comprar um bem, desfazer-se de um bem, tantas outras necessidades, ele faz ouvindo a ponderação, né, o seu conselho de presbítero. Então, eu faço parte deste conselho de presbítero há muito tempo. E como é que ele acontece? Né? Ele acontece assim, através de uma eleição. O clero indica, o clero vota aquele padre que pode ou não ser conselheiro do bispo. Mas existem algumas funções que o próprio Código de Direito Canônico já delibera. Por exemplo, o Código de Direito Canônico diz que quem exerce a função de vigário geral, esse é membro nato do Conselho. O reitor do seminário também é a mesma coisa. Então, por esta razão, há 16 anos, né, que eu estou como vigário
como membro do Conselho de Presbítero, porque há 16 anos eu sou vigário-geral, né? Eu já tenho 17 anos. E os outros anos anteriores eu fui por eleição, né, da divisão estrutural, divisão pastoral da Arquidiocese. No tempo do Monsenhor Dalto, nós chamávamos essa divisão pastoral de zonal, os zonais da Sede, Zonal da Pecuária, Zonal do Sertão. Hoje ela foi modificada, essa divisão pastoral chamada foranias, né? Hoje é o termo mais conhecido, a forania. Então, eu me tornei membro do Conselho de Presbíteros por votação, como, né, coordenador da forania dos zonais. Além destas funções, eu recebi, por mérito do Santo Padre São João Paulo II, o título de Monsenhor, né? Isso em 2011, então já tem até um bom tempo, né? 8 anos. 8 anos, né? 8 anos, aliás, desculpe, em 2010, viu? 2010, o São João Paulo II, ele me concedeu o título de Monsenhor, um título por honra ao mérito, né? Honra ao mérito. Depois desse título de Monsenhor, eu também recebi outros títulos, né? Agraciados pela bondade, pelo reconhecimento da minha vida, da minha caminhada sacerdotal. Eu recebi, por onde eu passei, eu sempre recebi alguns títulos de cidadão. Por exemplo, o meu primeiro título de cidadão eu recebi em Santa Bárbara, então, título de cidadão barbarense. O segundo título que eu recebi de cidadão foi em Gavião, o título de cidadão gavionense, né? Gavionense. Depois recebi o título em Nova Fátima, o título de cidadão nova fatimense. Depois recebi um título de cidadão lá em Capela do Alto Alegre, né? Capelense, título de cidadão capelense. Depois desse título de cidadão capelense, recebi também o título de cidadão santo-estevense, né? Título de cidadão santo-estevense. E aí acho que eu não me recordo mais se eu recebi outros por onde eu passei. Ô meu senhor, além dessa bagagem, desse acervo que o senhor o senhor está com consciência de dever cumprido para com sua pessoa, para com que o senhor escolheu para a sua vida? Perdão, mas deixa eu concluir mais aqui, antes de responder a sua, né, pergunta, que é muito interessante, não é? Eu recebi também outros títulos, né? Eu tenho um título, né, de amigo da polícia, da briosa polícia militar do estado, né, da Bahia. Que maravilha. Então, que bom, né, ser amigo da polícia militar, dos sargentos, major, tenentes, tenho vários amigos na nossa respeitosa PM. E a Polícia Militar da Bahia resolveu conceder-me este título de amigo, né, da Polícia Militar da Bahia. Além de receber o título de militar, além de receber o título de amigo da Polícia Militar da Bahia, também eu tenho o título de comendador, né? Quando temos 6 anos, 5 a 6 anos, talvez menos, que eu recebi justamente o título da comenda, né, Maria Quitéria. Então eu também tenho esse título de comendador. Agradeço ao prefeito Tarcísio Pimenta, doutor Tarcísio Pimenta, médico que eu tenho maior respeito, maior carinho pelo exemplo de profissionalismo. E uma pessoa muito humana, né? Muito humana. Então também eu agradeço por intermédio do doutor Tarcísio Pimenta
que olhando os meus méritos, concedeu-me, né, esta comenda. Mas além desta comenda, eu também recebi alguma moção, alguns títulos de moção de louvor da Assembleia Legislativa, né, de Salvador, São Salvador da Bahia, e também aqui da Câmara, né, Municipal de Feira de Santana. Agora, me acho no dever de responder a sua pergunta. Pois não. Depois desta caminhada, né, depois deste acervo, gostei da palavra acervo. Sim, acervo. Bacana. Acervo vivo. Então, acervo vivo. Então eu quero realmente dizer que nada perturba, né, a minha consciência. Quando a coisa mais gostosa que eu sinto como padre à noite, quando vou deitar, coloco meia cabeça no travesseiro, né, e durmo, né, sem nenhum problema. Nunca tive insônia, né, pela consciência, né, porque eu falei nessa ou naquela missão. A minha consciência, né, é tranquila, me deito tranquilo, levanto tranquilo, com a minha consciência do dever cumprido como sacerdote, como homem, né, sobretudo como subalterno também, no respeito aos meus superiores, né, e aos meus párocos. Rapaz, que depoimento fantástico, que legado, que acervo vivo, sim. Meu querido, nas suas considerações finais, nós gostaríamos que o senhor deixasse para todos nós cormarienses uma mensagem de amor e esperança ao povo de Coração de Maria. Primeiro, muita gente em Coração de Maria me viu nascer, me viu crescer, me viu quando eu deixei a minha terra natal e fui para o Rio de Janeiro, aquela selva de pedra, aquela cidade maravilhosa. Quantas pessoas me viram nascer, crescer. Puxa, eu sou eternamente grato. Eu sou o que sou hoje, não por meus méritos, mas porque estas pessoas que me viram nascer, crescer, me tornar sacerdote, viram como é que se faz um padre, né? Viu todo o processo, acompanhou todo o meu processo, né, formativo. Então, eu quero realmente assim dividir o meu sucesso, a minha vida com estas pessoas, todos os conterrâneos. Diz o filósofo que o homem é produto do meio. Eu sei que você sabe muito bem, né, esses pensamentos belíssimos. Você é uma pessoa culta, José Antônio, você é uma pessoa que o Coração de Maria deve esse resgate à memória e à história. Povo sem história, povo sem memória. E você, José Antônio, Gorete de Massu, Rafael Mota, né, Torinho, como é mais conhecido, a Maurílio, a Cecel, a Maria Elísia, e a tantos baluartes, filhos ilustres desta terra tão fértil, né? Eu quero agradecer, né? A minha palavra é gratidão mesmo, né? Quem não sabe estender a mão para agradecer, jamais deveria estendê-la para pedir. E hoje, esta é a mensagem que eu deixo para você, José Antônio, e os demais que compõem essa equipe, esse grupo de resgate, a história, a vida, o passado, ao presente e, quiçá, ao futuro. Justamente eu quero agradecer a vocês, agradecer a todos, mas o meu coração pede que eu agradeça e cite Dona Maria da Água. Oh, minha Nossa Senhora, eu quero bem aquela mulher incrível, né? A minha mana Maria dos Reis, né? Antônio Praci, que também foi coroinha comigo. Não sei por onde anda, o que está fazendo, não sei. Mas eu lembro do passado, né?
A professora Maria, né, a esposa, né, de José de Chandu, como era conhecida. Beleza. Pô, nossa, foi minha professora de francês, né? Eu aprendi a gostar de francês com ela, né? E foi graças ao francês que ela me ensinou que eu comecei a gostar da língua. E lhe digo com franqueza, se 10% que eu usei de francês quando eu visitei a França, passei um bom período lá, aí só me via a memória, né? Olha a palavra memória, a professora Maria, né, ensinando-me francês, né? Os primeiros números, un, deux, trois, e por aí sucessivamente, né? Quando eu dava um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Quando entrava no metrô, né? Quando eu fui passear pelo Rio Sena usando aquele batomuxe, quando eu pedia licença àquelas pessoas, só me recorda a imagem desta professora, ou melhor dizendo, desta mestra. Porque, José Antônio, existe uma diferença muito grande entre ser um simples professor e uma mestra. Eu entendo que o professor simplesmente ensina. O mestre ou a mestra é diferente. Ela ensina e forma. Verdade. O simples professor, a simples professora, ela ou ele tão somente ensina os caminhos da ciência. A mestra é diferente. Além de ensinar os caminhos da ciência, ela ensina os caminhos das ciências da vida. E eu vejo nesta mulher, nesta professora, o ícone, a ícone da mestra. Evidentemente que eu tive outras mestras, como a professora Cecília, né, seu Cecílio Batista, como a professora Raíra, como a professora Tereza Vieira, que foi a minha segunda professora. A minha primeira professora foi Otília, a segunda professora Terezinha Vieira, a terceira professora no primário foi a professora Cecília. Nossa mãe, que professora, viu? No bom sentido, né? Exigente. E graças às suas exigências que eu aprendi, né, a valorizar a figura do mestre e da mestra. Evidentemente que eu tive outros mestres, né, como Dói, o professor Evandro. Foi graças a ele que eu aprendi a biologia, que é bem a biologia. Não tive problema, né, na faculdade, não tive problema no segundo grau com biologia, né, sobretudo aquela parte de citologia que está toda fresquinha hoje em minha mente, né. Foi graças justamente ao professor Raimundo Brito que eu aprendi a física. Nossa mãe, nem todo aluno gosta de física, você sabe, né? E graças a ele, né, a sua maneira tão simples de ensinar, né, eu aprendi a gostar de física. A professora Cecília, né, não sei se ela ainda é viva, não sei onde anda, não sei onde, né, está. Cecilinha? Cecilinha. Está na África do Sul. Na África do Sul? É missionária. Ih, minha nossa mãe, que coisa. Graças a ela eu aprendi português. Eu aprendi a falar como sacerdote. Então eu tenho assim um legado muito grande, um carinho muito grande, né? A professora Cecilinha, né? Bacana aquela professora, mas também muito exigente, né? Aliás, eu me reporto agora, doutor Isamitiba. Doutor Isamitiba é um médico psiquiatra e um escritor muito famoso. Ele diz que o aluno, ou melhor, quando o professor ensina, aprende. Cecilinha era dessas Com certeza. Ensinava, mas aprendia conosco. Meu querido, fica aqui o abraço, o carinho do Museu Zequim Sua Gente, o site que conta a história da nossa gente, ao senhor, pela sua simpatia, pela sua educação, pela sua gentileza em gostar de gente e ser assim, esse exemplo, esse acervo vivo e cultural da nossa cidade, da nossa história. Muito obrigado do fundo dos nossos corações. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você, né? Quero agradecer a você, José Antônio, porque você, né, tem um DNA de Zequinha.
você tem, né, o DNA 100% de Zequinha. Eu acho que só sobrou um pouquinho da sua mamãe, né? Mas você herdou esse DNA, né? Aliás, eu vou voltar atrás. Tem uma porcentagem também da sua mamãe. Sim. Eu tenho, sim, uma boa porcentagem, mas você herdou muito o DNA de Zequinha, né? Zequinha. Eu tenho minha mente, a nossa mente é muito portentosa. Eu fecho os olhos e vejo o Zequinha, né? Como um grande músico, né? Tocando, abrilhantando. Zequinha fez tanta gente feliz. Zequinha fez tanta gente feliz quando, né, naqueles famosos carnavais de Coração de Maria, né? Abrilhantava aqueles momentos, né? Momescos. Eu fecho os olhos e vejo, né, Zequinha lá sentado ao seu passeio da sua casa, se distraindo e distraindo tantas pessoas, porque quem por ali passava ouvia os acordes do seu instrumento musical, parava para contemplar, para ouvir. Verdade. E você sabe que a música, não é? Eleva o nosso coração, né? Eleva o nosso coração. Então, eu quero assim agradecer a Deus e parabenizar por esse trabalho. É um grande legado que você e sua equipe vão prestar, ou melhor, já estão prestando à cultura, a Coração de Maria, né? Esse é um grande legado, é um marco cultural que vocês vão deixar. Aliás, será uma biblioteca ambulante. Consultar um site, né? Hoje é você trazer para dentro de si a cultura. A cultura. Meu querido, nós que estamos assim, agradecidos pelo o Senhor ter, repito, nos agraciado e ter assim, nos revelado assim, coisas magníficas que lhe compõem. O Senhor é um HD de competência, de educação, um ser humano fantástico. Nosso muito obrigado mesmo. Muito obrigado, né, a você. Quero dizer que eu sou, né, um eterno aluno, viu? Da vida. Eu sou um eterno aluno da história. O filósofo dizia: quanto mais sei, só sei que nada sei. É assim que eu me vejo, né? Agradeço, portanto, a você, porque aprendi com você, né? Agradeço aqueles mestres, né, da minha vida, do meu dia a dia. Eu sou justamente produto, né, destas pessoas que passaram, mas permaneceram. Há pessoas que passam pela nossa vida e permanecem. Estas pessoas que eu citei, tantas outras que o tempo e o esquecimento não me permitiram fazê-lo, eu quero agradecer a Deus, né, porque eu aprendi com estas pessoas. Né? Muito embora talvez essas pessoas nunca passaram, né, por uma cadeira de uma escola, né, de uma faculdade, mas me transmitiram muitos conhecimentos. Eu me lembro, meu prezado José Antônio, que a semana passada eu fui visitar alguém lá no comissário, né? No comissário. E cheguei lá na residência e encontrei a pessoa sentada com a mão assim no queixo. E eu disse: bom dia, como é que vai, meu amigo? Tá bem? E disse: eu estou bem, pela graça de Deus. E o que é que o senhor está fazendo? E ele me disse: eu estou pensando. Eu disse: mas pensando o quê? Ele me disse: eu estou pensando sem endereço. Olhe a dimensão desta palavra, puramente filosófica. Filosofia é pensar. Filosofia é pensar, é buscar. E esta pessoa disse: eu estou pensando sem endereço. O que é pensar sem endereço? É pensar em nada. Infelizmente, muitas pessoas estão pensando sem endereço.
não só pensando, mas vivendo sem endereço. E é preciso buscar um motivo para pensar com endereço. E este site, que está ainda embrionário, este site que está sendo gestado como se gesta uma criança, este site que ainda está no útero, né, da ciência, do saber, da informática, vai ajudar muita gente. Verdade. A não apenas pensar, mas pensar com endereço. Esta é a mensagem final que eu deixo para você e tantos quantos compõem esta maravilhosa equipe e a tantos quantos acessarão este site. Um grande abraço, parabéns, sucesso. Quero estar no dia do lançamento oficial do mesmo. Obrigado, com certeza. Obrigado.